Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Meu nome é Cláudio, eu sou administrador do grupo Motociclismo Turismo. E como vocês podem ver, baba por a fazer, eu estou de férias. Finalzinho das férias, é bem verdade. Bom, nessas férias, junho de 2021, a gente conseguiu fazer uma viagem visitando as cidades históricas de Minas Gerais. Nós saímos de São Paulo, visitamos Tiradentes, São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, retornando para São Paulo. Sempre com muito cuidado com a questão do Covid, né? Nos comentários desse vídeo, eu vou deixar para vocês dois links. Um que fala sobre a história da Inconfidência Mineira e a Corrida do Ouro. E um outro link também falando sobre a arte sacra barroca e rococó, ok? É legal assistirem esses vídeos para ter referência e entenderem melhor a importância dessas cidades históricas para o Brasil. Vamos viajar com a gente? Bem, meus amigos, saímos de casa por volta das 8 horas da manhã e pegamos a rodovia BR-381, rodovia Fernão Dias. Primeira parada foi no Procura-se Empadinha, no quilômetro 49,6. Depois disso, que a gente fez o café da manhã, seguimos até Três Corações, onde a gente parou na churrascaria Bonfante, no quilômetro 753. Depois do almoço, seguimos até Lavras, onde a gente pegou a BR-265, sentido Tiradentes. A condição da estrada foi excelente. Chegamos aí por volta de 17 horas na pousada Portal Tiradentes. Essa viagem nós fizemos em dois casais. Eu, a minha esposa Tânia, o Eliezer e a Beth, em outra moto. E foi muito prazerosa. Vamos conferir agora um pedacinho de estrada de São Paulo até a pousada Portal Tiradentes. Nós estamos vendo a igreja matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, com as suas obras barrocas. A grande maioria são peças talhadas em madeiras cobertas de ouro. A música que se escuta de fundo, na verdade não é uma edição, é justamente a trilha sonora que toca na igreja quando você está visitando. À sua direita, na parte superior da igreja, a gente tem um órgão de tubo. A igreja ela foi construída em 1700. Como é de costume na época, embaixo da igreja eram enterradas as famílias das pessoas que eram abastadas.
Essa situação acontece em praticamente todas as igrejas com essas obras de artes dessa época. Em Tiradentes, além da igreja matriz Santo Antônio, ao lado a gente tem o Museu de Arte Sacra e também há diversas igrejas para ser visitadas com obras, né? Também tem um passeio de trem que sai de Tiradentes e vai até São João del Rei, de Maria Fumaça. O valor do ingresso para a visitação das igrejas e do museu gira em torno de R$ 4 a R$ 10 por pessoa. O passeio de Maria Fumaça ele gira em torno de R$ 70, mas por conta da pandemia não está funcionando. Ainda em Tiradentes, fomos visitar o Museu das Motos e conhecemos o proprietário, o Sr. Rômulo, que foi uma pessoa extremamente receptiva. Pudemos bater um bom papo à tarde sobre motos, sobre nossas paixões. Escuta o ronco do motor e tentem descobrir que moto é essa. Nossa. Java, né? Uhum. A Java é da Tchecoslováquia. Ela fez uma fusão com a Monarch, que era a fábrica de bicicletas na época, né? Só tinha Monarch e Caloi, né? E fundaram e fizeram essa Monarch Java, de 1959. Nossa, Então ela é a primeira moto montada oficialmente no Brasil. Essa aqui. eu nunca nem ouvi falar. Nunca ouvi falar também. É igual a pretinha, né? Sim. Essa aqui já é a Java mesmo, na Tchecoslováquia. Então aqui essa moto aqui, ela foi do pai do dono do museu, do Roma, que aquela foto é dele, do pai dele e do tio dele. E ali são os pais dele, o pai e a mãe em 77. Essa aqui é a 32ª moto que foi fabricada no Brasil. E o Pelé, que era o garoto propaganda da Honda nessa época. O Pelé ali? É, o Pelé, novinho. Nossa, que novinho. Não dá pra ver. E aqui vocês vão ter, quando a gente fala que a história tudo começa em 1990, eles vão ter que uma Olha só. Ah, lambreta, ó. Putz. Que lindinho. Quer saber que moto é essa? Que tá com esse ronco de fundo? Vai ter que conferir lá no Museu de Tiradentes. Vale muito a pena a visita. Tração traseira e dianteira. Bacana. Vocês são de onde? São Paulo. Ah, sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. A primeira dica para quem quer fazer essa viagem às cidades históricas de Minas é evitar época de chuva, porque a maioria desse calçamento ele é de pedras grandes e irregulares ou paralelepípedos ou até mesmo britas de tamanhos irregulares. E isso causa uma trepidação enorme, né? Porque essas pedras, esses calçamentos, têm diferença de altura entre elas. Então realmente você quica bastante na moto. Então imaginar que que você vai quicar, que tem ladeira e tiver molhado, vai tornar esse tipo de terreno escorregadio, o que pode ser um risco, né? Especialmente para quem não tem o hábito de andar nesse tipo de terreno.
Quem sofre mais nesse aspecto são as motos baixas, como Custom ou até mesmo Big Scooters, ok? Então fica aqui essa primeira dica. No caminho de Tiradentes para Bichinho tem em torno de 9 quilômetros. E esses 9 quilômetros em motos baixas chega a se gastar mais ou menos em torno de 40 minutos. Porque, como eu digo, a trepidação ela é realmente intensa. E você não vai querer desmontar a sua moto no caminho, né? Então fica essa primeira dica aí. Chegamos no terceiro dia de nossa viagem. Primeiro dia saímos de São Paulo a Tiradentes, no segundo dia fizemos turismo apenas em Tiradentes, e agora nós estamos no terceiro dia saindo de Tiradentes e indo a São João del Rei. São 12 quilômetros, estrada em condições ótimas e uma viagemzinha curta de apenas 20 minutos. Chegando em São João del Rei, você é facilmente abordado por guias turísticos. Outra dica, sempre questione o guia turístico quanto que ele cobra para te acompanhar e fazer o tour pela cidade. E sim, contrate o guia turístico. Ir numa cidade histórica sem o guia turístico é deixar passar diversas oportunidades do conhecimento que você pode adquirir. Uma dessas histórias que nós ouvimos com o guia turístico eu vou compartilhar com vocês agora. Como eu já informei, nessas cidades históricas, o calçamento ele é muito irregular de pedras, né, de brita. Em São João del Rei, você encontra algumas ruas com pedras pequenas. Esse calçamento foi construído por filhos de escravos, ok? E por que utilizavam as crianças para fazer esse calçamento? Justamente por conta do peso. As crianças têm um peso menor, então afundava as pedras por igual e não afundava as pedras com tanta irregularidade. Bom, as donas das casas, das ruas que estavam sendo calçadas, faziam doce e colocavam na janela para o doce esfriar. E aí a molecada que estava trabalhando na rua acabavam passando, surrupiando algum doce e saiu correndo. E aí a dona da casa aparecia na janela e gritava: "Não rouba, moleque, pede, moleque, pede, moleque." E daí foi onde surgiu o doce Pede Moleque. Pessoal, tem diversas histórias que nasceram desses cenários e é por isso que é tão importante o acompanhamento de um guia turístico te explicando cada detalhe. Para cima, mas de corpo inteiro não se vê. Essa é uma das novidades do São Francisco de Assis. Descendo lá no altar principal, aparece o São Francisco ajoelhado. Ele está recebendo as chagas de seu Bom Jesus de Monte Alverne. O detalhe interessante é que aquele Cristo lá, ele tem 6 asas douradas. Não é isso? 6 asas? Uhum. Quando o Cristo ele tem 6 asas, ele chama anjo serafim. Quando ele tem 4 asas, ele chama querubins. Quando ele tem 2 asas, ele chama arcanjo. Então é a hierarquia dos anjos. Serafim, querubins e arcanjo. Quanto mais asas, mais poder. Olha essa coluna do altar. Pode ficar atrás, por favor. Isso. Olha essa coluna do altar, gente. Ela está reta, a coluna na madeira. Uhum. Mas a mesma coluna à esquerda, ela está torta. Não é isso? Sim. Por favor, deixa eu ver. Ah, pronto. Isso. Aqui estava torta, ficou reta, que estava reta, ficou torta. Então isso é terceiro período barroco, que é movimento e perspectiva. E se vocês olharem no centro aqui, as duas vão para a torta, né? São conhecidas como as colunas grávidas, porque ela faz esse movimento, faz essa barriga. Né? Então que dá para ver esse detalhe, esse é o altar de São Francisco de Assis, né? Que nasceu em Assis na Itália, em 1223. E aqui parece também, esse à direita aqui, menorzinho, olha só. Esse aqui eu vim ver. Mais para trás um pouquinho, só para vocês verem um detalhe aqui. Porque aqui da coroa para baixo, olha só. Aqui da coroa para baixo é um aprelejadinho quebra-sabão, viu? Essa parte aqui tudo esculpida por ele, ó. A coroa representa a coroa de Portugal. Abaixo da coroa, a imagem da Nossa Senhora da Conceição, que é a patrona da ordem. Aí descendo a Nossa Senhora da Conceição tem uma coroa de espinho. Entre a coroa de espinho, ela está descendo um cordão com os nó, que é o cordão de São Francisco de Assis.
Olha do lado esquerdo do cordão, 2 mãos, um coração, 2 pés, que representa 5 chagas de Cristo. Do lado direito tem um brasão lá, que representa os castelos de Portugal. Então aqueles 5 pontinhos no meio do brasão são 5 colônias de Portugal, como Macau, Índia, Brasil, África, são as colônias de Portugal. E em cima da porta aqui agora, que 3 cabeças de anjo em forma de um triângulo, isso aqui é a assinatura do Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa. Então toda a obra dele ele colocava esses 3 anjinhos que era para identificar a sua obra. Então com a característica de seus anjinhos, seu cabelo encaracolado, os olhos esbugalhados e bochechudos, né? Que representam seus 3 escravos, que é seu discípulo, Maurício, Venâncio e Januário. Então quer dizer, eram 3 escravos que amarravam a ferramenta na mão dele para esculpir. Então é muito grato o escravo, então colocava as 3 cabeças de anjo. Então o Aleijadinho nasceu nos arrebaldes de Ouro Preto, era filho de uma escrava chamada Isabel, seu pai um grande arquiteto português, que é Manuel Francisco Lisboa, nasceu no ano de 1730, morreu em 1814, com 84 anos. É possível fazer visitação nos principais pontos turísticos de São João del Rei numa manhã. E assim nós saímos de São João del Rei às 14 horas, sentido Ouro Preto, passando entre Rio de Minas e Congonhas. O detalhe nesse trajeto de 185 quilômetros é que no trecho de Congonhas tem muita mineradora de ferro e por conta disso tem muita carreta, né? Então a estrada ela tem uma condição boa, mas tem muito caminhão. E aí você acaba gastando um pouco mais de tempo. Por isso que você gasta 3 horas e 20 para fazer 185 quilômetros. E esse trecho entre São João del Rei e Ouro Preto, sem dúvida nenhuma, é um dos trechos mais bonitos dessa viagem. Então vocês me permitam, mas eu vou deixar aqui um pouco mais de tempo mostrando para vocês alguns trechos desse trajeto. Vamos curtir, gente, porque realmente é de tirar o fôlego a paisagem. Esse trajeto que a gente está fazendo, ele faz parte do caminho da Estrada Real. Eu vou fazer um programa sobre a Estrada Real no nosso canal, no programa Moto Bate-Papo. A gente vai fazer específico sobre a Estrada Real. E aí vamos dar todas as informações de como conseguir o passaporte da Estrada Real e também saber os pontos para carimbo desse passaporte. Só para que vocês tenham noção, você pode ter um passaporte da Estrada Real, coletar os carimbos nas cidades, nos pontos turísticos, e a somatória desse carimbo te dá a condição de você obter um certificado de conhecimento dos pontos da Estrada Real. Eu vou fazer um programa específico sobre isso. Porém, já adianto para vocês o seguinte, que na cidade de Tiradentes nós retiramos nosso passaporte da Estrada Real e fomos carimbando ao longo dessa viagem alguns carimbos, já coletando esses carimbos. Com exceção de bichinho que nós não conseguimos coletar o carimbo, nós já conseguimos coletar até agora 9 carimbos no passaporte da Estrada Real, numa única viagem, ok? Então, mais informações em breve no programa Moto Bate-Papo Estrada Real. E esse programa não acabou por aqui. Nós estamos chegando em Ouro Preto e ainda falta muita coisa para ser vista. Nós vamos ver agora os pontos turísticos de Ouro Preto. Depois, na sequência, nós ainda veremos Mariana e Congonhas. Enquanto a gente vai curtindo aqui a paisagem do caminho até Ouro Preto, vamos aproveitar para ouvir mais algumas histórias interessantes, mais alguns termos. Quinto dos Infernos, a expressão que a gente utiliza, né? Muito popular, muito conhecida, e Quinto dos Infernos, vá para os Quintos dos Infernos. Pois bem, essa expressão nasceu da seguinte situação: todo o ouro que era encontrado em Ouro Preto, para sair da cidade de Ouro Preto, ele deveria ser derretido em barras. Essa é a forma que a coroa portuguesa encontrou para cobrar os impostos. E os impostos em ouro eram 1/5 de tudo que era encontrado. Então o ouro estava em pepita, ia para uma casa de fundição
que era da coroa, representada pelo governo, né, pela coroa, derretia, passava para a barra e nesse momento já se cobrava o imposto de 1/5. Então, daí vem a expressão quinto dos infernos, fazendo uma referência a Portugal, onde Portugal seria o inferno, né? Vai para os quintos dos infernos. Outra expressão é o trabalho feito nas coxas, quando a gente quer se referir a algo mal feito, né? Pois bem, em Ouro Preto é possível você ver isso, o trabalho feito nas coxas. Quando você vê do alto da cidade algumas casas que ainda têm o telhado original feito pelos escravos. Sim, as telhas de barro desta época eram feitas nas coxas dos escravos. E por ser feito nas coxas de um ser humano, ou seja, cada ser humano tinha um tamanho diferente, né? Diâmetro de coxa diferente, as telhas de barro saíam também de forma irregular. Então, na hora de se construir o telhado, você tem um telhado totalmente irregular, as telhas não encaixam corretamente, justamente por causa do tamanho. E daí vem a expressão feito nas coxas, né? Bom, pessoal, agora está faltando muito pouco para chegar em Ouro Preto, e aí eu chamo a atenção de vocês. A gente chegando em Ouro Preto, você passa por um trecho que é um paredão de pedra à sua direita, e à sua esquerda você está no alto de um morro e tem um abismo, com uma paisagem maravilhosa, e também você começa a avistar a cidade de Ouro Preto. Repara bem essa imagem, porque realmente essa parte vale muito a pena andar de moto nesse trajeto. Eu acho que foi um dos trechos mais bonitos que eu já andei de moto até hoje. Quarto dia de nossa viagem, deixamos as motos no hotel e fomos caminhar por Ouro Preto. Foi desafiador, passamos o dia inteiro caminhando em Ouro Preto, visitando igrejas, contemplando as obras de arte de Alejandrinho, Mestre Ataíde, entre outros. Também visitamos a casa do pai do Aleijadinho,
A entrada é gratuita. Também nessas igrejas é cobrado uma taxa entre 4 a 10 reais para você poder fazer visitação. Ouro Preto por si só é um museu a céu aberto. Realmente é uma cidade maravilhosa e deve ser visitada. Pessoal, seguinte, atrás de mim aqui está a Igreja do Rosário de Ouro Preto, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui agora um pedacinho, um trecho de rua aqui de ladeira, para vocês entenderem por que é tão desafiador aqui pilotar em Ouro Preto. Pessoal, fiquei hospedado atrás do Hotel Solar de Maria, que fica atrás da Igreja de Rosário. E aí a gente resolveu sair do hotel e vir sentido Mariana. E aí a gente vai por esse caminho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Ali, e aí você já encara essa daqui. O irmão acabou de descer para baixo todo santo ajuda, né? O grau de inclinação aqui é em torno mais ou menos de uns 40 graus de inclinação, em paralelepípedo, né? Nota que, na verdade, é um calçamento um pouco diferente. Não é exatamente paralelepípedo, olha só. Piso bem... Não preciso nem dizer para vocês que um piso como esse daqui, se estiver molhado, é terrível, né? Agora vocês veem aí o ângulo da ladeira e a dificuldade que é subir essa ladeira, especialmente quando você tem garupa. Aqui a gente continua a subida, então aqui mais o trechinho, né? Eu parei lá no comecinho da rua, aliás, no meio da rua, onde está aquele Corsa vermelho. Subi a pé. E aqui, ó, a ladeira ela continua. Nesse trecho que você está vendo aqui, ao lado desse sobradão, o grau de inclinação ele é bem maior. Já estamos falando aqui em torno de 55 graus. Bom, e aí pessoal, a Maxim venceu a ladeira e aí caiu nessa rua aqui embaixo. Essa rua já é uma rua plana. E daqui já pega a estrada sentido Mariana, né? Aqui já coisa. Ó, o objetivo aqui é mostrar o quanto Ouro Preto é desafiador para a moto. Quando você está sozinho, pilotando, então você está mais leve, não é tão complicado assim. Mas com garupa, carga, e com carga, né, mala e tal, tem que estar bem atento à questão do caminho que você vai fazer. Pessoal, chegamos no 5º dia de nossa viagem. No 4º dia a gente passou o dia inteiro andando, passeando em Ouro Preto, sem moto. No 5º dia a gente sobe a ladeira, que eu acabei de mostrar para vocês, e aí na sequência a gente vai até Mariana. Entre Ouro Preto e Mariana, nós estamos falando apenas de 15 quilômetros, viagem super tranquila, né, depois de subir a ladeira. E nesse percurso a gente ainda dá uma parada na Minas da Passagem, onde a gente vai fazer um turismo por lá. Vamos acompanhar mais essa etapa da nossa viagem. Minas da Passagem é uma mina que foi explorada industrialmente. Não teve trabalho escravo para a exploração dessa mina. O processo de exploração dessa mina utilizou já tecnologias modernas como dinamite, escavações. Para vocês terem uma ideia, a mina tem 120 metros de profundidade. Para você atingir esses 120 metros de profundidade, você transita no trem por 320 metros. A mina é inundada. Na verdade, a mina chegou a atingir um lençol freático. Ela tem 120 metros de profundidade que está submerso e mais 120 metros de profundidade, que é o que você desce. Então você desce no trenzinho 320 metros,
a 120 metros de profundidade. Ali você encontra a água e você sabe que daquele ponto ainda tem mais 120 metros de profundidade. É possível inclusive fazer mergulho na mina, só que a pessoa tem que ter curso de mergulho em caverna. Saindo da Minas da Passagem, a gente seguiu até Mariana. Mariana tem um fato curioso. Vocês se lembram daquele acidente da Valid? Pois bem, a barragem estourou, inundou, destruiu Mariana? Não, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, aquele desastre ecológico passou a 22 quilômetros de Mariana. Por incrível que pareça, a cidade está intacta, está muito bem, vai bem, obrigado. A maior revolta dos moradores de Mariana é justamente isso. A mídia, na ocasião, fez tanta propaganda falando sobre a questão da barragem de destruição em Mariana, que deu a entender a todas as pessoas que Mariana tinha sido destruída. Mas, na verdade, Mariana se conserva muito bem. Fato curioso de Mariana. A gente tem duas igrejas, uma ao lado da outra. Que sentido faz uma cidade tão pequena ter duas igrejas, né? Uma do lado da outra. Simples. Era disputa de poder mesmo. Uma das igrejas estava relacionada com os mineradores, a outra igreja estava relacionada com os comerciantes. Né? Outra curiosidade sobre Mariana. Mariana já foi capital de Minas Gerais. E um dia por ano, o governador de Minas Gerais vai até Mariana e despacha da cidade, para comemorar justamente essa data. Passeio para Mariana é possível fazer em meio período. A gente ficou até às 3 horas da tarde e retornou para Ouro Preto. No retorno para Ouro Preto, a gente aproveitou para dar uma paradinha no mirante e ver Ouro Preto de cima novamente. Dá tempo de contar mais uma historinha. A expressão lavando a égua. Como é que nasceu? Bom, não era só os portugueses que acabavam se beneficiando da questão do ouro com a cobrança dos impostos. Na verdade, todo mundo tentava tirar alguma lasquinha dessa riqueza toda. Inclusive os escravos, por incrível que pareça. Os escravos machucavam os animais, a égua, e enfiavam pepitas de ouro dentro da égua. E outro escravo, já na fazenda, ia lavar a égua. Quando esse outro escravo, já participando do esquema, lavava a égua, ele retirava essas pepitas de ouro. Então a expressão lavando a égua vem justamente disso, né? De lavar a égua para retirar a pepita de ouro. Então, lavamos a égua. Sexto dia de viagem, saindo de Ouro Preto, indo visitar Congonhas. Viagem super tranquila.
em torno de 55 quilômetros, 1h20 mais ou menos de tempo de deslocamento, isso por conta das carretas que tem ali, questão da mineradora de ferro, como eu já citei. A gente vai direto visitar o santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Essa obra de Aleijadinho é a mais conhecida, é justamente onde estão os 12 profetas, que é uma obra em pedra-sabão, toda feita pelo Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Lisboa. A obra e a igreja ela começa a ser construída em 1794 e vai até 1804. Com certeza é a obra de Aleijadinho mais famosa. De frente para a igreja, você tem os 12 profetas em pedra-sabão, como eu já citei, e descendo logo à frente tem um jardim que é maravilhoso, e nele você vai encontrar algumas capelas menores. Cada capela dessa tem a obra com a passagem de Cristo. Então é algo imperdível. Ao lado você tem o Museu de Congonhas. O Museu de Congonhas, ele não perde absolutamente para os melhores museus que a gente tem no país. O Museu de Congonhas, ele está muito bonito. Tem toda uma parte tecnológica mostrando toda a construção da igreja, as obras dos 12 profetas, aprofundando toda a questão. Vale muito a pena a visita. Congonhas, sem dúvida nenhuma, é um polo da obra de Aleijadinho que deve ser visitada. É muito bonito. Importante ressaltar que essas obras aqui foram feitas por Aleijadinho, mas Aleijadinho também contava com uma equipe de artesãos que apoiava na produção dessas obras, tá, gente? Outro aspecto interessante é que as esculturas que estão dentro das capelas, elas têm tamanho natural. Bem, pessoal, e assim encerramos nossa viagem para Congonhas. Se você assistiu o vídeo até agora e está gostando, está curtindo os locais, deseja visitá-los, então aponte o seu celular para esse QR Code. Você vai ser direcionado para o My Maps, que está compartilhado com todos os pontos visitados. Para quem não quer utilizar essa tecnologia, pode entrar também no descritivo desse vídeo, lá vai ter o link para esse My Maps. My Maps é do Google, é gratuito e é muito fácil de utilizar. Fiquem à vontade para visitar, vale muito a pena. Também Congonhas é um passeio para um dia, foi muito prazeroso passear por lá, mas dá para visitar esses principais pontos, inclusive o museu. Retornamos para Ouro Preto. No dia seguinte, 7º dia da nossa viagem, estamos encerrando, retornamos para São Paulo. Fizemos uma parada em Varginha para fazer uma pousada e depois retornamos a São Paulo.
Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclismo Turismo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclismo Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!